coisa que te traz pra realidade? O que me traz pra realidade? Nossa, aí você pegou pesado. O que me traz pra realidade? Quando você tá muito avoado, assim, qual é a coisa que te traz pra realidade? Ou a pessoa, ou a fala? O peso da Bahia. O que me traz pra realidade, mano? Nossa, aí você tá na filosofia. Cara, Tá conversando. conversar com quem faz. Entendi. Isso que me traz pra realidade. Sempre é a pessoa que fala, volta. Você pode conversar com quem... Eu converso às vezes com quem me tira da realidade. E a gente voa junto numa conversa maluca. Mas eu também converso com quem me traz pra realidade. Senão, volta de novo. Não é assim, não. Volta, vem cá. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Faz isso aqui. Não fica... Volta. Então você entendeu que esse é o seu papel, né? É isso. Trazer pra realidade por meio Isso da vai ser conversa. bom pra mim, inclusive. É. Eu vou me tornar essa própria pessoa. Talvez Não, o Gabriel tá assim, tô meio avoado, vou gravar. Vou gravar um vídeo. Peraí, vou gravar um vídeo e... Não. E aí eu volto. Bem-vindo à realidade. Hoje eu tô aqui com o senhor David. Se apresente. Olá, tudo bom? Bom, senhor David, hoje nós vamos conversar aqui sobre como é possível aplicar a ética de Aristóteles dentro do seu negócio, tá? Talvez hoje você veja que muitos dos negócios não são feitos na base da reflexão, na base da filosofia, e muita gente deve achar também coisa de maluco, filosofia é coisa de quem não sabe o que está fazendo, né, David? Mas não é o caso, não. A gente vai ver aqui que realmente filosofia é importantíssimo e você vai aprender hoje aqui como aplicar ela de forma real no seu negócio, né? Aí vamos ver como é que a gente pode aplicar esses princípios da ética de Aristóteles, que é um dos livros mais importantes, um dos mais fáceis também de se ler de Aristóteles. Se você está buscando começar a ler Aristóteles, é uma boa recomendação. Ética Nicômaco, um ótimo livro para se começar. Eu tá? anotando aqui. Exatamente. Anota. Eu confesso que eu tô curioso. Vai ser legal, vai ser legal. Vamos lá. Então, se você não me conhece, eu sou o Gabriel, sou empresário no ramo do agro, sucessor de uma empresa familiar. E hoje a gente vai ter essa conversa aqui sobre como é que a filosofia pode ajudar você aí no seu negócio de fato, né? Na prática. Fica até o final aí que você vai descobrir, primeiro, como é que a ética de Aristóteles vai te ensinar a ter uma visão completa sobre justiça, sobre dinheiro, sobre felicidade, sobre virtude. E no final de tudo eu vou ainda deixar para você um princípio que vem de Aristóteles que eu aplico na minha vida e na minha empresa todo dia, né? Eu vou te mostrar isso até o final, então fica aí que você vai gostar bastante. O primeiro ponto aqui então que a gente pode falar é o que é ética, né? Eu particularmente nunca tive muita noção do que era ética, né? Ética pra mim sempre foi uma coisa do tipo assim, você não pode roubar, não pode dar rasteira numa pessoa na rua, você não pode passar a mão em ninguém, querer passar por cima dos outros, né? Mas ética é muito mais do que isso, né? Aristóteles entende que ética... Tudo bem, você pode cortar o passar a mão, eu falei passar a mão de verdade. Passar a mão nas coisas dos outros, cara. Passar a mão nas coisas dos outros. Não, aí você vai passar a mão, o cara passa a mão na perna que eu, de acho é isso. Passar por cima dos outros, enfim. Mas Aristóteles entende sim que ética é muito isso. Ética, de fato, é quando você, né, reflete sobre a sua própria vida. Você começa a entender qual é o seu fim, qual é a sua natureza, para que você foi criado, o que você tem que fazer e como você relaciona e cria um ambiente que te faz elevar a vida das outras pessoas também. Onde todo mundo busca a virtude, a excelência, que o Aristóteles vai entender que virtude e excelência são as coisas que levam o ser humano ao ápice, né? Para você estar no ápice da sua realização humana, você precisa de fato ter virtude e excelência. Excelência não só no que você faz, mas excelência como pessoa, para ser tudo aquilo que você foi criado para ser. Então isso é ética. Ética é esse estudo, é quando você cria isso e você faz com que seja a base da sua vida, a base das suas ações. O princípio que rege tudo que você faz é a excelência, é a virtude. A ética em si, ela também tipo, pela forma como você falou, é considerada uma forma de você chegar na sua melhor versão? A sua melhor versão. A sua melhor versão. A questão é que Aristóteles vai querer dizer o que é a melhor versão. O questionamento é esse. Ixi, mano. Então a gente entra nisso. O que é a melhor versão? Aristóteles entende que a melhor versão do ser humano é aquela que age segundo a reta razão. Então o ser humano é o ser que age segundo a razão, e na medida em que ele age segundo a razão, segundo a inteligência, ele
encontra ali a sua melhor versão. Então quando a gente pensa, por exemplo, os seres criados, né, as criaturas que existem sobre a Terra, você tem certos níveis de existência. Então quando a gente pensa, por exemplo, pensa numa pedra. Agora você olha as propriedades de uma pedra, você olha a realidade de uma pedra. Agora olha para uma planta. Quando você olha para a planta e para a pedra, você percebe que a planta tem uma existência mais elevada do que a pedra. Então, aquelas características que a pedra tem, a planta também tem mais algumas. Quais são essas características? A pedra, ela tem matéria, ela ocupa um lugar no espaço, ela está ali existindo, ali na onde ela existe, ela ocupa uma certa potência ali, mas ela não tem nenhuma capacidade de se mover. Ou seja, a pedra por si mesma não se move. Já a planta não. A planta tem movimentos internos, que Aristóteles chama de movimentos imanentes. Esses movimentos imanentes, eles criam o que a gente chama de vida. A vida nada mais é do que você possuir movimentos internos dentro de você, onde você é um ser que move-se a si mesmo. Isso Aristóteles chama de vida. Quando você pensa então na existência da pedra e na existência da planta, você entende que existe uma elevação de um para o outro. Você entende também que o fim que uma pedra tem é diferente do fim de uma planta. Dando um salto mais, você pode ver a diferença entre uma planta e um animal irracional, um animal qualquer, um gato ou qualquer outro bicho. Quando você tem esses animais, em comparação com a planta, você percebe que não só eles têm um movimento imanente, assim como a planta tem. O que é esse movimento imanente? Só para te explicar. O movimento imanente é quando você nasce, cresce, se reproduz e morre. Isso é movimento imanente, nada mais do que isso. Você nascer, crescer, tudo isso é movido e não depende de ninguém. Para você nascer, você nasce ali, o movimento do nascer vem de você mesmo, tanto na planta quanto no bicho, vem dele mesmo, de dentro dele ele sai e nasce, né? E o crescer também, ou seja, ninguém precisa ir lá e puxar a planta para ela crescer. A planta cresce por si mesma, também o animalzinho cresce por ele mesmo. Se reproduzir, a planta também se reproduz, os animais se reproduzem, isso é um movimento interno dele. E morrer também, a morte é um movimento interno. Claro que você pode ir lá e morrer e matar aquele ser vivo, mas, obviamente, o ato de morrer é um ato interno dele, ele que morre. Qual que é a diferença então da planta para o animal? O animal possui os sentidos e as paixões, tá? Planta não tem sentido, planta não vê, não sente, não cheira, não tem nada disso. A despeito do que muitas pessoas, né, creem que as árvores sentem, que, né, tudo isso, que tem energias, mas não é o fato, né? As árvores, as plantas, definitivamente não. As árvores e as plantas não têm isso. Elas, ali, a existência delas é fechada em crescer, se reproduzir e morrer. Enquanto os animais, sim, os animais sentem, os animais veem, os animais sentem cheiro, sentem o toque, sentem tudo isso. E qual que é a diferença de um animal para o ser humano, então? Né? O ser humano também faz tudo isso que o animal faz tudo que a planta faz e faz tudo que a pedra faz, né? O ser humano também tem matéria, ocupa espaço, também nasce, cresce, se reproduz e morre. E o ser humano também tem sentidos, tem paixões, né? Mas a diferença do ser humano para os animais é que o ser humano é capaz de raciocinar, a capacidade lógica, a capacidade da inteligência. Isso é o diferencial do ser humano. É a capacidade lógica, a capacidade da inteligência. Quer entender na prática isso aqui? É assim, você pode enxergar que quando por exemplo, vamos imaginar ali, um certo animal, um macaquinho, está fugindo de uma onça na floresta. Aquele macaco, ele vai correr, vai subir numa árvore, ele vai perceber que ele sobe mais rápido que a onça, acaba perdendo ele sempre vai fazer isso. Então ele volta pro chão, vem outra onça, a onça vai, corre, ele encontra outra árvore, ele percebe que ele consegue subir também mais rápido que a onça, vai, até que o momento ele erra, a onça pega ele e ele morre. A diferença é que o ser humano, se estiver fugindo de uma onça e ele tiver que subir numa árvore, ele vai subir em uma árvore, ele vai perceber aquele padrão físico que existe na árvore, ele vai pegar aquele padrão, vai entender, montar um sistema na cabeça dele em que ele vai construir uma escada, que a onça nunca vai conseguir subir. A partir do momento que ele construiu uma escada, ele consegue subir qualquer árvore, independente de qual seja, mais rápido do que a onça. Então, essa é a diferença da razão, da inteligência para a capacidade animal. Então, um macaco pode subir 1000 árvores, ele nunca saberá construir uma escada. Mas o ser humano, basta ele subir uma árvore, ele já consegue criar um sistema em que ele consegue construir uma escada. Isso, e a razão humana é o que faz com que
o ser humano tem um fim determinado que seja a razão. Então, cada uma desses tipos de existência possuem fins determinados. O fim do animal, qual que é? É viver segundo os sentidos e as paixões. O fim da planta é crescer, se reproduzir e morrer. O fim da pedra, ter existência física, matéria. E o fim do homem, viver segundo a razão. Quando ele vive segundo a razão, ele encontra o que Aristóteles chama de felicidade. A felicidade para Aristóteles é quando você consegue viver segundo aquilo que você foi criado para ser, na sua excelência máxima, da melhor maneira possível. E a partir daí, nessa vida reflexiva, racional, você encontra o que ele chama de felicidade. Você acha que você está mais próximo ou mais distante da sua felicidade? Hoje eu digo que eu estou mais próximo, de verdade, mais próximo da felicidade, porque a felicidade não é nada mais do que você viver segundo a reta razão. Então, eu acho que eu estou chegando lá. Mas é óbvio, né? Eu ainda não cheguei no meu ápice. Eu sou um ser humano excelentíssimo. Claro que não, né? Faltam muitas coisas. E isso é variável ao longo da vida. É muito variável, é muito variável. E existem vários fatores também que você sequer controla, né? Por exemplo, Aristóteles ele tem uma reflexão muito interessante que ele fala que a felicidade não pode depender de, por exemplo, dinheiro, fama, honra, porque tudo isso não depende da pessoa conseguir. Mas, ao mesmo tempo, ele também reconhece que, cara, é muito difícil você ser feliz sem essas coisas. Então, tem muitas coisas que não dependem de você e que eu não consegui também, por exemplo. Não tenho dinheiro absurdo, não tenho, né, fama, tal, glórias, honras e tudo mais. Tudo isso aí integra o que a gente chama de felicidade, é óbvio. Mas é óbvio que também não é o fator determinante. Não é o peso maior. Não é o peso maior, definitivamente. Porque não depende de você conseguir, senão ninguém poderia ser feliz, entende? Se felicidade fosse isso, ninguém poderia ser feliz. Porque não depende de você conseguir isso aí. Né? Você pode tentar, mas conseguir mesmo não é garantia. Então aí você pode me dizer, bom, tudo bem, muito legal, muito interessante. E o que isso tem a ver com a minha empresa, né? Então vamos lá. Primeiro princípio então que Aristóteles fala que vai te ajudar a te chegar... Primeiro princípio então que Aristóteles define como essencial para você alcançar a felicidade. A regra da justa medida, o que é? A regra da justa medida é falar assim, eu tenho uma determinada atitude, uma determinada ação. Essa ação ela pode ter dois extremos. Esse extremo pode ser um excesso e uma falta. A felicidade consiste em todas as minhas ações eu encontrar uma justa medida, um meio termo. Por exemplo, você tem uma ação que ela pode ser um excesso de ousadia, digamos assim, e aí você tem aquela coisa do tipo assim, muito temerária, em que eu vou pra cima de qualquer coisa, não importa o que seja, e eu não tenho medo de nada, e tudo bem, isso pode ser entendido como coragem, mas existe um excesso da coragem, tá? Então você tem coragem, mas você tem um excesso, que é ali, você está temeridade, sem noção, digamos assim, e tem a falta, que é a covardia, né? A falta que é a covardia, a falta de coragem, é você ser medroso. E existe o justo termo, é a coragem. Claro que Aristóteles também reconhece, existem algumas virtudes em que é mais fácil ela estar próximo do excesso do que da falta. Então, por exemplo, o que é mais próximo da coragem? A temeridade ou a covardia? Obviamente que a temeridade é mais próxima da coragem. O cara que é muito temerário, que não tem medo de nada, mais facilmente ele vai poder se ajustar a sua rota para a coragem do que o cara que é covarde, que ele está mais longe da coragem. Outra virtude é o autocontrole, a temperança. Aquela virtude que faz você ser comedido nas coisas. Essa já é uma virtude que está mais próxima da falta. O que é a falta de temperança? Ou seja, digamos assim, você não ter tanta temperança. Seria ali, no caso, um autocontrole excessivo. É aquela punição excessiva, é você se colocar, aquele martírio excessivo que você faz. E o que é o excesso? O excesso ali seria o descontrole, né? O descontrole, você abusar das coisas, usar demais, né? As coisas físicas, as coisas corporais. Comida, bebida, sexo, tudo isso. Então, você tem que a temperança, no caso, é uma virtude que está mais próxima da falta do excesso. Se você exceder demais no uso, você vai ser menos temperante do que se você usar de menos. A pessoa que é muito autocontrolada, muito punitiva consigo mesma, ela consegue ajustar sua rota para a temperança mais facilmente do que a pessoa que está usando demais das coisas corporais. Essa regra do justo termo é a regra que vai fazer com que você nos negócios tenha sucesso. Isso aqui é básico. Quando você tem que escolher entre você
pagar salários altíssimos para contratar as melhores pessoas. Você tem que escolher entre manter a sua folha de pagamento controlada para você não quebrar, você tem que encontrar o justo termo. Quando você tem que escolher entre servir o cliente com excelência, mas também não abusar da qualidade, porque você tem que manter os seus custos sob controle, você tem que encontrar um justo termo. Então, se você estava na dúvida, aqui, o primeiro princípio aqui já vai fazer você entender como a ética de Aristóteles ajuda você nos negócios. Então, quando você entendeu o justo termo, sabe aplicar o justo termo na sua vida, aí você encontra capacidade para conseguir gerir o seu negócio de maneira sustentável a longo prazo. Isso é simples, você ser virtuoso como um gestor, saber não usar de mais, não usar de menos, encontrar o equilíbrio, o justo termo ali daquela coisa. Mais um princípio da ética aristotélica aí que pode te ajudar. Hábito. O que é o hábito para Aristóteles? É o seguinte, hábito vem do latim que é hábil, que significa possuir. Possuir o quê? Possuir as virtudes. Um hábito para Aristóteles não é você fazer aquelas coisas repetidamente todos os dias, mas é, na medida que você vai fazendo um pouquinho por dia, você vai encontrando e melhorando a sua capacidade de fazer aquelas coisas difíceis. Por exemplo, você quer ser uma pessoa temperante, ou seja, você quer ser controlado, você não quer exagerar na comida, na bebida, essas coisas, você quer ser uma pessoa controlada. Você não começa cortando tudo, não. Você começa um pouquinho por dia, tirando algumas coisas que te dão prazer. Então, às vezes você ficar ali 10 minutos sentado sem encostar as costas na cadeira, pode ser uma forma, todos os dias. Você começa ali não comendo sobremesa, todos os dias. Você começa ali escolhendo comer uma coisa que você não gosta, todos os dias. Você começa ali dormir um pouco menos, acordar mais cedo, acordar 5 minutos mais cedo que seja, todos os dias. Essas pequenas coisas, elas não vão fazer você, talvez elas não mudem a sua vida como um todo, mas elas vão te dar a capacidade de fazer as coisas mais difíceis. Então, acordar 5 minutos mais cedo vai te dar capacidade de acordar 1 hora mais cedo com mais facilidade. Você vai se acostumando com essas atitudes mais difíceis. E quando você se acostuma com as atitudes mais difíceis, claramente você tem uma melhora significativa. Aplicando nos negócios, simples. Você quer criar uma cultura na sua empresa? Tudo é feito de repetição, cada vez mais. Quando você começa a repetir as coisas, e repetir, você vai criando os hábitos na sua equipe também. Então, claro que você não pode incutir virtude na pessoa, mas os pequenos hábitos são que formam o escopo da virtude. Então, se você para com a sua equipe, por exemplo, para analisar um relatório todos os dias, ou você quer que a sua equipe analise um relatório, eles não estão fazendo isso, você começa um pouquinho por dia. Pô, vamos analisar uma linha do relatório por dia, uma página do relatório por dia, um ponto específico por dia. E você vai criando o hábito. Eles vão ficando mais acostumados a parar ali e olhar, até que um momento você vai aumentando essa carga aos pouquinhos e eles vão sendo capazes de analisar esse relatório como um todo. Em algum momento eles vão chegar num ponto em que vai ser fácil para eles analisar tudo. Então, hábito não é nada mais do que tornar fáceis as coisas difíceis. Isso é um hábito. Para Aristóteles, um hábito é isso. E é assim que você aplica no seu negócio. É pegando aquelas pequenas coisas que você pode fazer ao longo dos dias, todos os dias, tornando fácil para você poder fazer coisas difíceis. Então, aí você vai adquirindo o hábito e isso Aristóteles chama de virtude. O próximo passo, então, é você fazer a pergunta que muda tudo. A pergunta que muda tudo é: qual é o seu fim? Aristóteles ele colocava um questionamento muito importante que é: você pode fazer o que você quiser, cara. Você sabe, se você não sabe para onde está indo, você não tem clareza sobre o que deve ser feito. Isso é a pergunta que muda tudo. Então Aristóteles vai ficar com Aristóteles vai ficar um questionamento provocativo aqui. Qual é o fim da sua empresa? Afinal, você está criando uma empresa, seja um supermercado, você é um distribuidor no ramo do hortifruti também, você é um produtor, assim como nós, a gente tem que entender para que a gente está aqui, afinal, nesse mundo. A nossa empresa existe para dar lucro, é claro, isso a gente sabe, para gerar riqueza para nós, proprietários. Sim, mas e o que mais? Você não tem um objetivo de servir as pessoas, de ajudar as pessoas? Lembra que eu falei do justo meio? Claro, existe o excesso do lucro também. Pô, você quer dar lucros excessivos, mas você quer o lucro acima de tudo, você perde seu time, perde seus clientes, perde tudo, porque você está buscando a ganância em cima de tudo. É claro que também existe a falta, você ser relaxado, você não está nem aí com seus custos, não se importar. Mas qual que é o meio termo? O meio termo é o objetivo da sua empresa. O meio termo é você ser capaz de escolher
fazendo um fim que também sirva à sociedade e às pessoas ao seu redor, que ajude as pessoas que estão trabalhando junto com você. E não só o enriquecimento próprio. Então você tem que se questionar para onde você está indo. Quando você coloca um objetivo e você se questiona para onde você está indo, você começa a entender o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Você só consegue responder essas perguntas. Aristóteles vai dizer que tudo isso só faz sentido se você tem um fim definido. E o fim do ser humano, a gente já falou no começo do vídeo, que o fim do ser humano realmente é agir racionalmente nas situações, agir segundo a razão é o fim do ser humano. Você tem que caminhar para essa direção. E a sua razão vai te mostrar, a longo prazo, quando você vai estudando e percebendo o mundo ao seu redor, a sua razão vai te mostrar que o lucro excessivo, ele não pode ser o seu fim, só isso. Você tem que ter um fim social, um fim de ajudar as pessoas, um fim solidário, tudo isso tem que estar englobado também ali no seu plano de negócio. E eu te prometi que ia te trazer um princípio aristotélico que rege a minha vida, né? E sim, eu estou te trazendo esse princípio aqui. O princípio é aquilo que eu falei ali no meio do vídeo, né? Nós somos aquilo que fazemos repetidamente todos os dias. Então, isso é uma coisa que eu tento aplicar na minha vida hoje, com certeza, que é, eu tento estudar todos os dias, eu tento acordar cedo todos os dias. Não que seja fácil, não é que eu acordo cedo todos os dias, eu não consigo também, né? É claro, mas eu tento. Então, eu sei que, eu tenho a consciência de que os hábitos repetidamente vão formar aquilo que eu sou. Nós somos feitos de hábitos. E cada ato particular vai fazendo você formar esses hábitos. Então, disso você entende que, por exemplo, poxa, entrei de férias, tô acordando tarde, quero retomar a rotina, eu não vou chegar e começar a acordar 3 horas mais cedo, igual eu estava. Não, eu chegar e vou começar acordando ali 10, 15 minutos mais cedo. Vou começar acordando nesse horário. De repente vai ficando fácil para mim. E aí eu consigo acordar mais cedo e voltar à rotina tranquilamente. Eu quero estudar todos os dias, por exemplo, eu não consigo estudar todos os dias, ultimamente não tenho conseguido. Mas eu sei que é só eu pegar, escolher 2 semanas, mais ou menos, começar a ler uma página por dia. Uma página por dia vai fazer ficar fácil para mim aquele hábito de estudar todos os dias. E eu vou criando esse hábito junto comigo. Então, essa é a lição que eu aplico. Aplico na minha vida e recomendo que você aplique na sua também. Que é você pegar e que atos repetidamente feitos... Entender que atos feitos repetidamente geram hábitos, hábitos geram virtudes que fazem você se tornar o melhor daquilo que você foi criado para ser. Certo, senhor David? Eu tô pensando aqui. Ficou reflexivo. Então, se isso fez sentido para você, eu quero que você me conta aqui nos comentários, então. Qual que é o fim da sua empresa? Para que você está vivendo e fazendo tudo isso? É para gerar lucro? Sim, eu sei. E o que mais? Tem mais algum objetivo? Fala aqui, vamos começar essa discussão nos comentários. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí. Muito obrigado.